Glória a Deus. Graça e paz a todos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Lucas, no capítulo de número 5, a partir do verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e lhe rompia as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando os barcos para a rede, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos faz quem nós ser são as nossas atitudes. Nossas atitudes determinam quem nós somos, quem nós queremos ser ou aonde nós queremos chegar. Atitudes ou atos pré-determinados determinam a história da nossa vida. A vida de Pedro, neste texto, 3 pontos eu destaco que foram fatores determinantes. 3 atitudes que Pedro teve neste texto que mudou a sua vida. 3 atitudes de Pedro que mudou a sua história. 3 atitudes de Pedro que mudou totalmente a história da sua vida. Um dos fatores determinantes, uma das primeiras atitudes que Pedro teve, eu já quero destacar que primeiro, uma atitude que determina o nosso sucesso, que determina a nossa vitória, é estar pronto para as oportunidades. A Bíblia diz que Pedro, havendo pescado a noite inteira, não pegou um peixe. Pedro, um homem experiente, profissional da pesca, trabalhou a noite inteira e não pegou um peixe. Um homem de uma certa experiência foi frustrado, teve os seus planos frustrados naquela noite. Mas naquela noite, na noite daquela manhã, aparece Jesus, vindo por uma multidão que lhe apertava para ouvir a palavra de Deus. Jesus observa 2 barcos. E nenhum dos 2 barcos eles escolhem entrar no de Pedro. A Bíblia diz, no capítulo do versículo 2, que Pedro estava lavando as redes. Depois de uma noite frustrada, depois de uma noite exaustiva, cansativa de trabalho, sem obter nenhum resultado, Pedro acredita que a próxima jornada será bem melhor. Pedro, depois de uma frustração, ele não vai para casa. Mas primeiro, ele decide limpar o barco e limpar as redes. Ou seja, quando Jesus se encontra com Pedro, naquela manhã, naquela praia, Jesus escolhe entrar no barco de Pedro porque Pedro estava com o barco limpo, com as ferramentas prontas para ir ao barco. Se Pedro não estivesse com o barco limpo,
com as redes limpas, com as ferramentas prontas, Pedro jamais poderia ir ao mar. Pedro jamais poderia voltar a pescar porque não estava pronto. Antes de ir para casa, antes de levar a notícia para a tua família, antes de levar o relatório, ele decide limpar o barco, limpar as ferramentas, acreditando que uma nova jornada seria melhor, acreditando que um novo dia de trabalho seria melhor. E naquela manhã, Jesus, entre dois barcos, escolhe o de Pedro. Pedro estava no lugar certo, lavando as redes. Pedro limpou o barco, lavou a rede, estava no lugar, estava no barco, ou seja, Pedro estava disponível. Às vezes nas nossas vidas, nós estamos no lugar errado, estamos fazendo as coisas erradas e não estamos prontos para novas oportunidades. Às vezes a oportunidade não vem, não é porque nós somos incapazes, não é porque somos incapazes de exercer, mas é porque não estamos prontos. Porque não estamos prontos para oportunidades que se aparecem a cada amanhecer. Pedro teve sua noite frustrada. Pedro teve a sua noite frustrada, a sua jornada de trabalho frustrada. Pedro não foi para casa, talvez descontar na sua família. Pedro não foi para um boteco descarregar sua frustração em um copo de cerveja. Pedro não foi descontar a sua frustração em nada. Simplesmente ele acreditou que amanhã poderia ser melhor. Limpou o barco, limpou a ferramenta, aprontou, estava pronto para uma nova oportunidade. E Pedro, quando Jesus chega, Pedro está no barco, Pedro está no lugar certo, Pedro está disponível. Quando a oportunidade vir na nossa vida, quando a oportunidade surgir na sua vida, esteja pronto, esteja no lugar certo, esteja disponível. O segundo ponto de atitudes que determinam o nosso sucesso, o segundo ponto, é ouvir e ver o que ninguém vê, o que ninguém ouve. Naquela manhã, a frustração de Pedro não foi maior, não deixou a sua ignorância ser maior, não deixou transparecer a sua raiva, não deixou transparecer o seu ódio. Coisa dura para um pai de família não conseguir atingir o seu objetivo. Coisa dura para um pai de família é ter os seus sonhos frustrados, é ter os seus projetos frustrados, de não conseguir atingir, de você depositar a tua confiança e a sua confiança ser frustrada. E naquela manhã, Jesus entra no barco de Pedro. Pedro não conhece Jesus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que ele era sem formosura, não tinha aparência, não tinha beleza que o fizéssemos com que nós o desejávamos. E este homem sem aparência chega no barco de Pedro, chega naquela praia. Pedro estava pronto, Pedro estava no lugar certo, Pedro estava disponível, e Jesus entra no seu barco. Jesus decide entrar no seu barco. O Salmo de número 30 e o verso de número 5, a parte B do versículo diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pedro trabalhou a noite inteira, mas na manhã seguinte se encontra com Jesus. Ele se prepara para uma nova oportunidade,
e se encontra com Jesus. A mensagem de Jesus foi tão impactante. A mensagem de Jesus causou um estradalhaço no interior de Pedro, a tal ponto de ele não conhecer, a tal ponto de ele não saber quem é. Ele está atento àquele moço fala. O versículo de número 4 diz que Jesus pede para Pedro lançar a rede para pescar. Se Pedro não está com o barco limpo, se Pedro não está com as ferramentas prontas, Pedro não poderia estar no barco. Ou melhor dizendo, Pedro não poderia ir ao mar. Mas a mensagem de Jesus foi tão sublime que naquela manhã, depois de uma noite, Pedro ainda consegue ouvir Jesus falar. Pedro consegue observar Jesus falar. A Bíblia não relata aqui qual foi a mensagem de Jesus naquela manhã, quais foram as palavras de Jesus naquela manhã, mas nós entendemos pela Bíblia Sagrada que ela mesmo diz que a palavra de Deus, ela é suave, que a palavra de Deus, ela é doce como mel, que a palavra de Deus, ela é uma flecha, que a palavra de Deus, ela é uma espada que penetra no coração do homem. E naquela manhã, essa palavra penetrou no coração de Pedro, que todo o cansaço, que toda a frustração foi derrubada por terra, que toda a frustração que Pedro teve, ele conseguiu enxergar Jesus, conseguiu ouvir a mensagem de Jesus, e tudo aquilo que ele estava pensando, todas as suas concepções que ele pensava, havia caído por terra naquela manhã, simplesmente porque ele ouviu aquela mensagem que foi direta para o teu coração. Diante daquela multidão, a Bíblia não relata que vidas foram mudadas, a Bíblia não relata que vidas foram curadas no meio daquela multidão, mas aquela mensagem tinha um endereço. Mas aquela mensagem foi para um único homem que teria o seu projeto frustrado, que teria uma noite frustrada, que precisava ouvir aquelas palavras, que precisava ver, se encontrar, que precisava de uma mudança. E a vida de Pedro começa a ser mudada a partir deste momento, a partir daquela mensagem. Porque quando Pedro ouve, ele fica atento. Fica atento às palavras de Jesus, ele começa a ouvir o que ninguém ouve. Porque Jesus disse para Pedro: lança a rede, porque agora você vai pescar peixe. Porque agora você vai pescar. Jesus falou com Pedro, ou seja, Pedro estava atento à mensagem. Pedro estava atento à mensagem. Após acabar de pregar, após acabar de ensinar, Jesus fala para Pedro: vai mais um pouco para dentro do mar. Pedro ouve e vai. E Jesus fala diretamente com Pedro: lança a rede. E Pedro lança a rede. Primeiro, estar pronto, estar no lugar certo, estar disponível. Segundo, observar, ver, ouvir o que ninguém ouve. Estar atento é uma das atitudes que pode determinar o nosso sucesso. É uma das atitudes que pode mudar a sua vida. É uma das atitudes que pode mudar a sua história. Terceiro ponto que me chama a atenção, no capítulo 5 e o versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. A mensagem de Jesus causa algo no interior de Pedro.
A mensagem de Jesus causa algo em Pedro que talvez ele não consiga entender. Mas Pedro reconhece quem é aquele que está falando com ele. Naquele momento, Pedro não chama Jesus pelo seu nome. Pedro não chama Jesus por apelido. Pedro não chama Jesus como a multidão chama. Mas Pedro reconhece quem é que falava com ele. A Bíblia não relata as suas palavras, mas fala que Pedro chama Jesus de mestre. Mestre. Pedro reconhece a soberania de Jesus. E quando não reconhecemos a soberania de Jesus, é porque nós ouvimos. E quando nós ouvimos, acontece a terceira atitude, que é obedecer. Pedro disse para Jesus: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E Pedro lançou a rede, simplesmente porque Jesus mandou. Obedecer é um dos pontos, é uma das atitudes fundamentais para alcançar o nosso objetivo. Às vezes nós damos ouvido a tantas coisas, damos ouvido a tantas implicações, tantas coisas que nos traz tantos prejuízos. E na hora certa, no momento certo, nós não conseguimos identificar a ordem imperativa de Jesus. Simplesmente porque não estamos prontos, simplesmente porque não estamos no lugar certo, simplesmente porque não estamos disponíveis, simplesmente porque nós não vemos, simplesmente porque nós não ouvimos. E dessa forma nós não conseguimos obedecer. 2 pontos Pedro conseguiu atingir. No terceiro ponto ele é vitorioso. A vitória vem na vida de Pedro, o sucesso vem na família de Pedro, o sucesso vem na tua empresa. A partir do momento que ele reconhece que Jesus é soberano, reconhece a maestria de Jesus e obedece. Pedro tinha o livre-arbítrio de dizer: eu estou cansado, eu já trabalhei a noite inteira, não vou, estou cansado. Mas Pedro obedece porque ele reconhece quem é que fala com ele. Porque aquela mensagem que Jesus pregou foi interessada ao teu coração. Que aquela mensagem que Jesus pregou naquela manhã mudou a sua história. O versículo 5, a última parte: porque tu mandas, lançarei a rede. Quando aprendermos a ouvir, a obedecer a voz de Deus, o sucesso vai vir. Vai vir na tua empresa, vai vir na tua família, vai vir no teu lar, vai vir em todas as suas áreas da sua vida, porque obedecemos a voz de Deus. Eu quero concluir em prática esses 3 pontos, essas 3 atitudes que foi determinante para o sucesso da vida de Pedro. Pedro naquela manhã não pescou um peixe, mas quando ele seguiu esses 3 pontos, a sua empresa teve um salto muito grande. E a ponto ele tem que dividir, a ponto de ele ter que dividir toda a sua mercadoria, porque ele não daria conta, não dava conta. Quando nós executamos esses 3 pontos na nossa vida, a bênção de Deus sobre a nossa casa é tão grande, a bênção de Deus sobre a nossa família é tão grande, a bênção de Deus é tão grande com o trabalho das nossas mãos, que nós não conseguimos carregar. Nós temos que dividir, porque a bênção de Deus é tão grande. Em seguida esses 3 pontos, Pedro tem a sua vida mudada. Jesus conta a Pedro no versículo de número 10 que a partir de hoje ele não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homem. Se num ato de obediência, numa atitude de obediência,
Pedro, num ato de obediência, Pedro teve a maior pesca da sua vida. Teve a maior pesca de todos os tempos da tua empresa. Imagine se ele seguisse aquele homem. Se um dia eu tive tanto sucesso que eu nunca tive na vida, nenhum dia, imagine se eu seguir esse homem. A Bíblia diz no verso 11 que Pedro, quando chega na praia, junto com seus amigos, larga tudo e segue a Jesus. Sua vida vai ser mudada. Eu quero te convidar a deixar a Jesus entrar no teu barco, entrar na tua empresa, entrar no teu casamento, entrar na tua vida. Eu quero te convidar a você a tomar atitudes que irão determinar a tua vitória, atitudes que irão determinar o teu sucesso. Eu quero concluir dizendo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o verso 17, o apóstolo Paulo diz, no capítulo de número 5, o verso 17, ele diz que é aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Pedro abandonou a vida de pescador, porque Jesus fez dele uma nova criatura. Jesus vai fazer nova criatura na sua vida, no seu ser, no seu interior. Ele vai mudar a sua maneira de pensar. Ele vai mudar a tua maneira de agir. O apóstolo João, no capítulo de número 21 e o verso 5 de Apocalipse, ele diz que eis que faço nova todas as coisas. Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Ele vai fazer coisas novas na tua família. Ele vai fazer coisas novas na sua empresa. Eu quero te convidar a deixar Jesus entrar na sua vida. Eu quero te convidar a você tomar atitudes que irão determinar, que irão mudar a história da tua vida, a história da tua família. Atitudes que vão mudar a sua história. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.